Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós vamos continuar a nossa aula de Atomística 1. Já falamos do modelo atômico de Dalton, já vimos o experimento de Thomson e agora, seguindo nessa mesma linha, nós vamos ver o experimento de Goldstein. A Goldstein foi um físico alemão e ele fez um experimento em uma ampola de vidro com gás rarefeito com uma modificação importante, porque ele fez um cátodo que tinha alguns buraquinhos, alguns canais, tá? Olha aqui no esquema como que foi feito o experimento de Goldstein. Ele submeteu um gás rarefeito, um gás a baixa pressão, a uma pressão de aproximadamente 10 mmHg, lembrando que a pressão atmosférica a nível do mar é de 760 mmHg. Lá dentro ele colocou gás hidrogênio nessa baixa pressão. Essa ampola, esse tubo de raios catódicos tinha o seu ânodo, normalmente como as outras, a mesma do experimento do Thomson, porém o cátodo, que é o polo negativo desse experimento do Goldstein, ele tem alguns canais, ele tem algumas perfurações. Quando esse sistema ele é ligado, quando o circuito é fechado, o que acontece? É formado um fluxo saindo do polo negativo de carga elétrica negativa, mas também é formado um fluxo de raios com carga elétrica positiva saindo aqui do ânodo. E eles passavam por esses buraquinhos aqui depois do cátodo. Por isso que esses raios eles são também chamados de raios canais, também chamados de raios anódicos, porque eles saem do ânodo. Como eles saem do ânodo, eles têm uma carga positiva, esses raios canais, eles também têm uma carga positiva. E aqui ele verificava esse brilho aqui nessa parte do vidro da ampola. Mas ele não foi tão além. Depois dele, então, apareceu um outro cientista muito famoso mundialmente, que é o Ernest Rutherford. O Ernest Rutherford, ele era um físico e químico neozelandês, tá? Ele nasceu na Nova Zelândia. Ele foi prêmio Nobel de Química, apesar de ser físico. Ele foi prêmio Nobel de Química em 1908 porque ele fez descobertas importantes sobre substâncias radioativas. E ele é considerado o pai da física nuclear. O Rutherford estudou vários tipos de radiações, como as radiações alfa e a radiação beta, e ele fez algo incrível que os alquimistas queriam fazer há muito tempo. Ele conseguiu transmutar átomos de nitrogênio em átomos de oxigênio, o que para a época foi algo incrível, foi a realização do sonho dos alquimistas, transformar um elemento químico em outro elemento químico. Isso ele conseguiu fazer bombardeando átomos de nitrogênio com a radiação alfa que ele havia descoberto. O experimento dele, famoso mundialmente, baseia-se na seguinte situação. Ele colocou aqui dentro de uma caixa de chumbo um material que emitia radiação alfa. Tá? Esse material ele tinha que ficar dentro de uma caixa de chumbo para que o chumbo pudesse conter esta radiação e direcioná-la por uma saída em direção a uma finíssima folha de ouro. Essa folha de ouro ela tem uma espessura de 0,001 centímetro. É mais ou menos a espessura de um fio de cabelo reduzida por 1000 vezes. É uma espessura de um fio de cabelo 1000 vezes menor do que o normal dela. Então, uma espessura muito fina porque ele queria uma folha com pouquíssimos átomos para ele testar os modelos atômicos do Dalton e do Thomson, porque esses dois modelos, tanto do Dalton quanto do Thomson, dizia que o átomo ele é maciço, ele tem uma massa. E se realmente o átomo for maciço, como Dalton e Thomson havia dito, então essa partícula alfa ela não passaria por essa folha de ouro. Mas o que o Rutherford verificou no seu experimento? Ele ficou que a maior parte da partícula alfa passa pela folha como se nada houvesse acontecido. Uma pequena parte da partícula alfa bate na folha e reflete, bate e volta. E uma pequena parte dessas partículas alfa passam pela folha, mas sofrem um desvio angular para um dos lados dessa folha. Bom,
Então, o que o Rutherford ele pôde concluir com o seu experimento? Ele concluiu algo incrível para a época, que o átomo ele tem massa concentrada em uma região chamada de núcleo, mas uma grande parte, a maior parte do átomo é um espaço vazio. Por isso que a maior parte das partículas passavam pela folha de ouro como se nada tivesse acontecido. A maior parte passava. Uma pequena parte batia nesse núcleo do átomo de ouro, da folha de ouro, e sofria um desvio. Batia no núcleo e sofria um desvio. Outras batiam bem de frente com esse núcleo e não conseguiam passar, elas voltavam, elas ricocheteavam. Então o átomo ele é um vazio com massa concentrada em seu núcleo. Aqui nós temos a observação e a conclusão. Se a maior parte das partículas alfa atravessava a lâmina sem sofrer desvios, quer dizer então que esse átomo ele é um grande vazio. E nesse vazio deve estar em algum lugar os elétrons que o Thomson havia descoberto no seu experimento anteriormente. Pelos cálculos que o Rutherford fez, ele percebeu que uma de cada 20.000 partículas alfa não atravessava a lâmina e voltava. Então ele concluiu que deve ter no átomo uma região central, um lugar onde está concentrada a massa desse átomo. E ele chamou essa região de núcleo. Uma outra observação que o Rutherford fez é que algumas partículas alfa sofriam desvios de trajetória ao atravessar essa lâmina. Se ela sofreu um desvio de sua trajetória, quer dizer então que o núcleo do átomo deve ser positivo, porque o Rutherford havia descoberto essas partículas alfa e ele sabia que elas eram positivas. E na natureza, cargas de mesmo sinal, cargas de mesmo sinal elétrico, elas não se atraem, elas se repelem, ok? Então, se a partícula alfa é positiva e o núcleo é positivo, então um choque deles vai provocar a repulsão de uma delas. Nós temos aqui nesse vídeo esse experimento bem ilustrativo em que você observa que a maior parte da partícula alfa passa pela lâmina sem sofrer algum desvio. Elas saem ali do emissor de radiação e começa a brilhar aqui sem sofrer nenhum desvio. Mas uma parte dessas partículas passa pela folha de ouro e sofre um desvio, porque elas encontram o núcleo, bate nesse núcleo ou sofre um desvio, passa, mas sofre um desvio, ou então se esse encontro com o núcleo, essa colisão com o núcleo for bem de frente mesmo, então ela bate no núcleo do átomo de ouro e volta, e brilha aqui desse lado dessa folha de sulfeto de zinco. Bom, então, o Rutherford, com essas observações, ele chegou à seguinte conclusão. O átomo tem uma região nuclear, onde está concentrada a sua massa, e também deve ter, nessa região nuclear que tem a massa, uma carga elétrica, e essa carga ela deve ser positiva. Se a radiação alfa ela chega passando nesse espaço, ela passa pela folha de ouro como se nada tivesse acontecido. Por isso que o átomo é um grande espaço vazio. E aquelas que batem no núcleo, batem e voltam, ou batem e sofrem um desvio. Um outro fato interessante que o Rutherford descobriu é que a massa dessa partícula ela é uma massa considerável. Tá? O nome dado foi próton, porque ela tinha carga positiva, embora o Goldstein havia percebido essas partículas com cargas positivas, mas ele não tinha realmente considerado que elas eram partículas, ele tinha considerado que elas eram raios, tanto que ele chamou de raios canais, ou de raios anódicos. Mas o Ernest Rutherford pegou esse conhecimento que o Goldstein já tinha feito e foi além. E ele descobriu que esses raios, na verdade, são partículas e têm uma massa realmente considerável. A massa de um próton é equivalente à massa de 1.836 elétrons. Então, a massa do elétron é uma massa insignificante se comparada à massa do próton. Para efeito de comparação, se um próton tivesse o tamanho de uma bola de boliche, a massa de uma bola de boliche, um elétron teria a massa de uma moeda. Uma outra comparação importante se o núcleo do átomo fosse do tamanho de uma bola de tênis, o elétron estaria girando ao redor desse núcleo a uma distância de 60 km.
mostrando para você que o núcleo ele é muito, mas muito menor do que o tamanho do próprio átomo. Uma outra comparação que nós podemos fazer é a seguinte, o núcleo do átomo sendo uma formiga no centro de um estádio. Então, para você ter uma noção real de como o núcleo é muito pequeno em relação à eletrosfera. Para que esse modelo fosse revisto, então o Rutherford propôs uma diferenciação dos outros modelos, bem gritante essa diferença. No núcleo desse átomo estão os prótons, que são a parte do átomo que tem carga e tem massa, tem uma carga positiva e tem massa, e ao redor desse núcleo estariam girando os elétrons em algum lugar, numa região que o Rutherford chamou de eletrosfera, porque é onde devem estar os elétrons que o Thomson havia descoberto. Como o átomo é eletricamente neutro, se tiver um átomo com 5 cargas positivas, então ele vai ter que ter 5 cargas negativas. Esse modelo ficou conhecido como modelo planetário, porque é como se os planetas estivessem girando ao redor do Sol, da mesma forma que os elétrons giram ao redor do núcleo. Para completar, então, essa história do modelo atômico de Rutherford, nós tivemos em 1932, alguns anos depois, a descoberta do nêutron por Sir James Chadwick. Chadwick também trabalhou com radioatividade, também trabalhou com energia nuclear, tanto que ele integrou o projeto Manhattan, que desenvolveu as bombas atômicas tanto de Hiroshima quanto de Nagasaki. E nas suas pesquisas, o Chadwick descobriu que o nêutron fica no núcleo, no mesmo lugar que o próton fica, só que o nêutron ele não tem carga elétrica, embora ele tenha massa. Então, completando o átomo de Rutherford, ele ficou com um núcleo positivo e com massa, que são os prótons. Além dos prótons, no núcleo também tem nêutrons, que têm massa, mas não tem carga, por isso que o nome é neutro, não tem carga. E os elétrons girando ao redor desse núcleo, que tem uma carga negativa, porém uma massa insignificante. Nós temos então essa tabela que resume muito bem como que é o átomo. Os nêutrons estão no núcleo junto com os prótons, eles não têm carga, mas eles têm massa. Os prótons estão no núcleo junto com os nêutrons, que têm massa e têm uma carga positiva. Os prótons têm uma carga de 1 positivo, enquanto os nêutrons não têm carga. Porém, os dois têm massa. Nós temos também os elétrons, que estão na eletrosfera, têm uma carga negativa, porém uma massa insignificante, uma massa muito próxima de zero. Então essa foi a segunda parte da aula de atomística. Vamos ficando por aqui e o próximo vídeo vai falar sobre a continuação de atomística, que será atomística 2. Belezinha, meus queridos? Um abração, ficamos por aqui.